Hello! Bem-vindo a 2022. E, bem, feliz aniversário pra mim, né? Alguns devem saber, outros não, mas meu aniversário é dia 5 de janeiro. Eu ainda tenho a impressão que eu tenho 20 anos de idade. Eu vou colocar isso na conta da pandemia. Sei lá, esses últimos 2 anos foram meio estranhos. Então, eu queria começar esse ano fazendo uma coisa diferente, que é uma coisa que, talvez pela natureza desse canal, eu não faça muito, que é falar sobre o canal. E também falar sobre outras coisas. Talvez seja interessante falar sobre coisas aleatórias de vez em quando. Por mais que esse canal tenha anos, eu nunca falo muito sobre o que eu penso e a minha opinião e essas coisas, porque é meio difícil pra mim, pra falar a verdade. Então, eu queria começar esse ano fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que é contar pra vocês o motivo desse canal existir e o que levou isso aqui a acontecer, né? E bem, não é a melhor história. Já vou começando por aí, não é a melhor história. Talvez seja difícil de ouvir, com certeza vai ser difícil de contar, mas eu vou tentar. A princípio, o vídeo de virada de ano seria uma coisa mais festiva, né? Bem, acontece que esse ano a situação tá um pouco diferente. Eu vou aproveitar esse ano o máximo que eu puder para tentar algumas coisas novas, experimentar com o que eu posso fazer, porque, bem, já tô há muito tempo aí fazendo as mesmas coisas de novo e de novo, e o máximo que eu faço é variar um pouco a fórmula do que eu já faço, né? Talvez mudar um pouco o comentário, mudar um pouco o foco do vídeo, mudar um pouco o estilo de jogo, etc, etc. Experimentando meios de fazer o que eu já faço. Mas eu acho que tá na hora de eu começar a colocar um pouco mais de criatividade nisso aqui. Porque, querendo ou não, criatividade é algo que, se você não treinar, ela atrofia com o tempo. Mas então, antes de eu prosseguir pro futuro disso aqui, vamos falar um pouco sobre o passado, né? Nesse caso, eu recomendo vocês pegarem um café. Então, esse canal aqui começou oficialmente em meados de 2016, mas a minha jornada começou bem mais cedo, lá por 2010 mais ou menos. Eu tinha 10 anos de idade, mas bem, minha infância não foi as melhores. Quando eu nasci, meus pais ainda eram meio imaturos, digamos assim. Minha mãe engravidou de mim com 16. O meu pai, se eu não me engano, tinha 20, mas foi algo não planejado. E eu sempre fui uma criança que falava muito alto. Eu ria bastante, contava bastante piada. Isso mais por conta de uma parte da minha família, meu avô, meu tio, por parte da família da minha mãe. Mas o meu pai não era esse tipo de cara. Pelo contrário, meu pai não gostava disso. Então eu sempre fui meio reprimido, por ser barulhento demais, etc. Ele sempre reclamava comigo, brigava comigo de uma forma ou de outra, então eu fui meio que parando com isso perto dele. Mas mesmo assim eu sempre tive essa de falar o que eu penso. Eu era até um tanto insensível, descontrolado quando era criança. Meu pai não gostava disso nem um pouco. Mas bem, os meus pais eles sempre trabalharam fora. Meu pai tinha 2 empregos, então desde sempre eles iam trabalhar e me deixavam com a minha avó, que ela era mais de idade, mais calma. Mas depois que eu fiz idade suficiente pra ir pra casa sozinho, eu ficava em casa sozinho. Só eu e meu videogame. A gente morava no meio do nada, então não tinha muito o que fazer. E na escola eu era meio que o palhaço da turma. Quando criança eu vivia correndo atrás dos outros, eu não sabia bem o porquê. Hoje em dia eu sei porquê, mas isso não vem ao caso agora. Mas quando meu pai vinha pra casa, geralmente a minha mãe cansada, sempre ia dormir cedo. Minha mãe tomava medicamento pra depressão e essas coisas. Mas meu pai tinha o costume de sentar no sofá de noite, principalmente nas folgas dele, e assistir vários filmes. E, bom, só tinha uma TV, então eu não podia jogar videogame enquanto ele fazia isso. Não tinha muita opção. Então eu assistia junto com ele. Mas meu pai tinha uns costumes meio peculiares, digamos assim. De vez em quando ele falava alguma coisa aleatória sobre o filme, que tal ator é o mesmo ator que fez tal personagem em outro filme, ou que tal coisa aconteceu em tal lugar de verdade. Fatos bem aleatórios, mas eu sempre sabia que tinha alguma coisa errada neles. Na escola, de vez em quando, a gente tinha umas atividades em que a gente via filmes e a professora fazia a turma fazer algumas perguntas sobre os filmes. E essa brincadeira funcionava assim: quem tivesse as perguntas que nenhum outro grupo soubesse responder,
ganhava pontos. E se alguém no grupo soubesse responder a pergunta de outro grupo, o grupo que respondesse, certo, ganhava pontos. Era uma brincadeira bem da hora, eu curtia. E eu sempre ganhava. Era muito louco. A minha memória quando era criança era muito boa. Então, quando meu pai me dizia coisas aleatórias sobre os filmes, eu sabia quando eu estava errado. E eu falava. E o meu pai reagia... nada legal. Ele ficava ofendido. Ele gritava comigo. Ele passava horas gritando comigo. Uma das coisas que meu pai fazia era falar sobre a vida dele, sobre o passado dele. Por horas e horas e horas. Ele contava uma história sobre o passado dele. E aí 2 dias depois ele contava a mesma história. Como se ele tivesse memória seletiva e ele não lembrasse que contou pra você. Às vezes eu pensava que meu pai tinha algum problema mental, amnésia, alguma coisa assim. Teve uma vez, uma das mais recentes, em que tava eu e o filho da minha madrasta, que agora é ex-madrasta. Detalhes. Meu pai começou a falar sobre o passado dele, como sempre. Ele começou a falar depois que acabou o filme do Vingadores Ultimato. Acho que era 1 da manhã. E ele só parou de falar quando ele ouviu as galinhas cantando. As galinhas do vizinho cantando, era 5 da manhã. Bom, aí eu já tinha 17 anos, 18 anos. Eu já tinha mais paciência, mas quando eu era criança eu não tinha paciência pra ouvir. Mas não importava, porque qualquer reação que eu tinha, negativa, ou de desinteresse, ou qualquer outra coisa, o meu pai começava a gritar comigo. Ele me segurava às vezes no sofá, pra mim não poder ir a lugar nenhum. E mesmo que eu fosse, ele ia atrás, não fazia diferença. Ele passava horas gritando comigo, o quão inútil eu era, o quanto eu não sabia respeitar os mais velhos, o quão burro eu era. Ele sempre falava que não importava se eu tirava as melhores notas da minha turma, inteligência era só saber aprender. Mas por eu ser criança eu não sabia de merda nenhuma, eu devia só calar a boca e concordar quando ele falava. E ele não me punia só pelo que eu falava, mas também pelo que eu sentia, digamos assim. Se eu ficasse bravo, isso era desculpa pra gritar comigo, pra me punir. Se eu ficasse triste também, se eu fosse impaciente, ou se eu não fosse impaciente e ficasse ali escutando, dava o mesmo resultado. Se eu risse ou se eu chorasse, não importa. Então eu sempre achei que fosse um problema do meu pai, que ele tinha problema de autocontrole e talvez até bebida. Mas ao longo do tempo, eu fui envelhecendo, amadurecendo e eu fui percebendo que ele fazia isso deliberadamente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Meu pai nunca foi burro. O problema dele era outro. Ele sabia exatamente o que ele queria de mim. Então, enquanto eu fui crescendo, eu acabei virando uma pessoa que não tinha opiniões, que não tinha reação quanto às coisas. Alguém pra quem você podia mentir à vontade e não falaria nada pra você. Basicamente, eu fui praticamente transformado numa muleta. Bem, quase. Essa foi uma parte da minha infância. A outra parte da minha infância foi na escola. Sabe, frustração, tristeza, raiva. Essas coisas todo mundo sente, mas a gente aprende a lidar com essas coisas com os nossos pais. A única maneira que eu sabia lidar com a minha frustração era a maneira que o meu pai me ensinou, ficando extremamente irritado e volátil com as outras pessoas. Então, na escola, eu sempre fui meio insensível com as outras crianças. Eu não ia atrás delas só pra pegar no pé, que nem um bullying, mas quando vinha algum xingamento pro meu lado, digamos assim, eu devolvia em dobro. E isso era com todo mundo, tanto com as crianças quanto com as professoras, professores, etc. Então eu sempre fui meio que um demôniozinho, digamos assim, e ao mesmo tempo eu tinha as melhores notas da minha turma, por um tempo. A questão das notas só caiu porque eu parei de ir pra escola. Mas bem, não é de se surpreender que um cara chatão como eu não tenha sido bem tratado na escola. Porque bem, em casa, eu não podia ser aquele cara alegre que fala alto e ri bastante, como eu era quando eu era criança. Então eu fazia isso na escola,
que era um ambiente que o meu pai não tava. Então eu me sentia extremamente sufocado em casa. E na escola eu tentava não me sentir sufocado. Isso não durou, claro. A gente tem que se adaptar à sociedade, então eu acabei me adaptando. Eu comecei a agir na escola do mesmo jeito que eu agia com meu pai, depois que eu comecei a me adaptar a ele. Que é a mesma coisa que a minha mãe fazia. A minha mãe sempre foi extremamente fria quando ela era casada com meu pai. Eu não entendia o porquê, mas depois dos anos passarem eu acabei entendendo. Quando você lida por tanto tempo com alguém que usa os seus sentimentos contra você, suas opiniões contra você, qualquer reação sua contra você, você acaba descobrindo que o melhor meio de lidar com essa pessoa é sendo uma pedra sem vida. E bem, foi isso que eu virei. Nesse meio tempo, tinha um lugar só em que eu podia ser eu mesmo, que era o meu canalzinho no YouTube. Quando eu tinha 10 anos, eu descobri esse lugar. E bem, eu não tinha muita coisa. Então eu colocava uma câmera em cima de um banquinho na frente da TV e jogava meu PS2 enquanto eu falava merda. Qualquer merda aleatória que viesse na cabeça. Porque ali era um mundinho onde eu não me sentia sufocado. Era o único lugar onde eu não me sentia sufocado. Porém, isso não durou. A gente morava no meio do nada, não tinha internet a cabo, só aquela 3G velha de modem. Depois de um tempo, meu pai começou a reclamar de eu estar usando muito os dados com os vídeos e tal, então ele acabou não pagando mais a internet e eu acabei ficando sem eternamente. E esse foi o fim do primeiro canal do YouTube que eu tive. Mas aí meu pai acabou fazendo uma merda. E a minha mãe finalmente arrumou uma desculpa pra largar dele. A minha mãe sempre foi meio fraca mentalmente. Eu tenho certeza que dos últimos anos do casamento dela com meu pai, ela só não deixou ele porque ela tinha medo. Do mesmo jeito que o meu pai fez comigo, ele fez com a minha mãe, e ele arrastou ela pela lama e destroçou tanto a autoestima dela que ela tinha a impressão que não conseguiria me criar sozinha, sem meu pai. E só por isso ela ficou presa nesse casamento. Mas finalmente meu pai deu ela uma desculpa. Então quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram. E finalmente, depois de todos os anos, eu acabei mudando de escola pela primeira vez. E não pela última. A minha mãe teve mesmo dificuldade de me criar sozinha, por mais que não tenha durado muito. Mas mesmo assim eu acabei trocando de escola várias vezes. Eu pulava de escola em escola constantemente, faltava aula bastante, porque mesmo não vivendo mais com meu pai, o dano já tinha sido feito. Depois que você passa anos ouvindo o quão lixo você é, o quão inútil você é, o quão imprestável você é, o quão ingrato você é, chega uma hora em que você acaba percebendo que concorda. Bem, eu não percebi isso. Isso é uma coisa que talvez o nosso cérebro queira esconder da gente pra proteger a gente de nós mesmos, digamos assim. Mas eu não tinha muito autoconsciência do que estava acontecendo na minha cabeça. Tudo que eu fiz foi tentar me livrar de tudo sobre mim que eu não gostava. E isso quer dizer praticamente tudo. Tudo que eu não aceitava, tudo que eu fui ensinado a não aceitar, eu tentei me livrar. E aos poucos eu fui me afogando dentro de mim mesmo. E eu consegui. Acabei virando um belo caixão ambulante. E com orgulho posso dizer que ali pelos meus 14 anos de idade eu já tinha depressão. E não era só depressão. A escola em que eu cresci era meio rígida quanto às notas e passar de ano e essas coisas. Por isso mesmo eu tentava ser meio rebelde na escola, porque eu me sentia extremamente sufocado naquele ambiente. Mas quando os meus pais se separaram, eu reprovei de ano por falta, porque eu já não estava mais interessado em ter nota boa, porque eu já fui odiado muito por isso. Então eu comecei a faltar aula, especificamente pra a minha nota baixar e ficar mais camuflada, digamos assim. Não me julgue, eu tinha 13 anos. Mas então, quando os meus pais se separaram, toda aquela rigidez, todas aquelas ameaças de que reprovar de ano seria o fim da sua vida, eu acabei descobrindo que é tudo baboseira. E nada do que eu fiz realmente teve nenhuma consequência. Nada do que eu fiz na minha vida toda teve sequer alguma importância. A impressão que eu tive, e a impressão que eu sempre tive, foi que eu tinha sido criado feito um enfeite, no canto da sala, enquanto os adultos viviam as vidas deles, e a única coisa que eu devia fazer era ficar fora do caminho.
ficar fora da vista, incomodar o menos possível. Não era a minha vez de viver a vida. Mas isso para uma criança é errado, sabe? Uma criança é uma pessoa, uma criança é um ser humano. Por conta disso, vocês que sabem um pouco de filosofia sabem o que acontece quando você constrói uma personalidade em cima de uma crença e puxa o tapete. O que acontece foi que o único sentido que eu tinha pra minha vida, que era estudar, foi puxado debaixo de mim. Eu acabei, além de depressivo, extremamente nihilista. Eu só ia onde a vida me levava, sem opinião, sem sentimentos, sem nada, só a deriva. A deriva, basicamente. Quando não tem nada no mundo que você realmente gosta, nem nada que você odeia, não tem nada que você perseguia e nem nada do que você fugia. Você acaba à deriva no mar, sem nenhuma direção. Bom, essa foi a minha adolescência. Nas escolas, eu virei o oposto do que eu era quando eu era criança. Extremamente introvertido. Eu nunca falava nada sobre mim. Nunca falava o que eu sentia ou minhas opiniões. Talvez uma coisa engraçada aqui e ali quando alguém falava comigo, mas no máximo isso. Eu era alguém completamente vazio. E pela primeira vez na minha vida, a galera da escola não me odiava. Isso eu acho que foi o pior de tudo. Quando você passa anos acostumado a ser tratado de um jeito e de repente te tratam de outra forma, é difícil associar isso à realidade. Então, eu acabei desenvolvendo a famosa síndrome do impostor. Pra mim, a minha vida era como um filme, passando na minha frente. Eu via as pessoas vivendo à minha volta, rindo e se divertindo e se conectando umas com as outras, mas eu nunca me conectei com ninguém realmente. Eu só assisti da plateia de algum lugar, enquanto a minha vida passava na minha frente e eu não era parte dela. Eu assistia de algum lugar bem longe. Bem longe. Nem eu mesmo me identificava comigo. Tanto que algumas coisas aconteceram, por exemplo, quase ser atropelado e ser assaltado, e eu nunca tive nenhuma reação sequer a essas coisas, porque eu tava tão longe de mim mesmo que eu não me importava com o que acontecia. É uma situação estranha de explicar, mas bem, eu tava extremamente quebrado por dentro. Eu acabei faltando aulas demais, reprovando demais, no qual aumentava a minha ansiedade, e ao mesmo tempo eu não sentia ela. Isso é o mais estranho de tudo. Eu tinha muito estresse interno, mas eu não sentia ele. Eu não sentia nada. Mas assim, os sentimentos, por mais que você não sinta eles estão ali. Eles estão ali em algum lugar. E no meu caso, eles começaram a se manifestar de forma física. O meu cabelo começou a cair, a minha mão esquerda tremia 24 horas por dia. Mesmo assim, eu não sentia nada. Eu cresci sobre um estresse extremo mesmo, ansiedade social extrema, uma crise existencial 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo assim, eu não sentia nada. E foi aí que eu fui finalmente diagnosticado com depressão e eu comecei a tomar os remédios. Cara, imagina a minha cabeça como um tanque e os sentimentos como se fosse água. Eles estavam entrando, mas eles não saíam. E foi enchendo, mas não tinha por onde sair, até que começou a estourar por dentro. E aí finalmente, quando eu abri a válvula, tinha tanta pressão que saiu tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Eu ia pra escola 2, 3 vezes por semana, 2, 3 semanas, e aí passava uma semana sem ir pra escola. Às vezes passava um mês sem ir pra escola. E eu não fazia nada a não ser ficar trancado no meu quarto, deitado na cama, com essa sensação de que o mundo todo tá caindo em cima de mim, me esmagando. Eu posso explicar em mais detalhes, mas eu não tô afim. O sentimento é meio complicado de explicar. Mas então, eu tinha 16 anos, com tremores pelo corpo, queda de cabelo. Eu não conseguia terminar uma frase sem parar no meio e esquecer o que eu tava falando. A minha cabeça era como se tivesse uma névoa muito densa e eu não conseguia mais funcionar direito. Eu me sentia completamente debilitado, como se eu tivesse sido atropelado por um caminhão e parte do meu cérebro tivesse parado de funcionar.
E ainda por cima tinha o niilismo. Talvez eu até pudesse tomar consciência de que a depressão estava fazendo aquilo. Eu podia fazer esforço para passar daquilo, para ser feliz, mas eu não via sentido em ser feliz. Eu não via sentido em nada, em absolutamente nada. Nem mesmo na morte. Eu nunca acreditei em suicídio porque, pra mim, não tinha saída. Nada podia mudar o fato de que eu existia. E acreditar que essa angústia poderia acabar se eu tomasse um passo além da janela, pra mim, era uma esperança um tanto boba e infantil. Nem mesmo a morte pode apagar o fato de que você nasceu. Mas então, aos poucos eu fui me estabilizando. Mesmo assim, aquele sentimento de incapacidade, aquela névoa na minha cabeça não tinha sumido. Nem o niilismo, eu ainda continuava à deriva, sem nada que eu gostasse pra perseguir, e já rendido a toda aquela angústia, sem tentar fugir dela. Então, eu acabei me segurando nas minhas memórias. Na memória de que tinha um lugar em que eu podia ser eu mesmo, sem me segurar. E foi aí que eu comecei a gravar vídeos para um canal no YouTube, completamente aleatório, de gameplays aleatórias. E bem, não foi bem o que eu tava esperando. Porque eu já não tinha mais aquela falta de limites na minha fala. Pelo contrário, eu não conseguia nem falar direito. Se vocês verem meus vídeos antigos, vocês vão perceber. Mas pra traduzir uma frase, eu demorava mais ou menos uns 2 minutos. E pra falar alguma coisinha, por mais simples que seja, a minha mente dava um lag enorme. Era complicado. Mesmo assim, eu via aquilo como uma forma de tentar passar dessa incapacidade que eu me sentia. Era como se fosse um exercício. Uma breve esperança. Eu acabei me segurando nesse fio e subindo nele sem dó. Por mais que pra minha família isso tenha sido muito estranho e não tenha sido bem aceitado, até fui expulso de casa porque eu era muito teimoso. E o canal acabou virando minha prioridade total, acima de tudo, acima até da escola. Eu acabei abandonando a escola. E bem, eu fui expulso de casa, mas esse canal é isso. Foi a teia de aranha em que eu subi pra fora do inferno. Bem, depois que eu fui expulso de casa, eu fui morar com meu pai em outra cidade. Cara, isso foi muito pior. Mas foi mais pra um Death Note do que uma história de eu no buraco. Enquanto na minha infância eu me sentia sufocado, nessa outra parte da minha vida era como se eu vivesse em um jogo de xadrez o tempo inteiro, 24 horas por dia. Era extremamente estressante. Mas talvez isso até tenha sido bom pra mim, porque eu tive que resolver o problema de outras pessoas, e isso acabou me ajudando a resolver os meus. Mas bem, ao longo do tempo, esse canal foi me transformando. O foco que eu tive nele foi sempre o automelhoramento. E foi muito legal pra mim ver a minha mudança nisso tudo. Mais nas minhas habilidades de me comunicar com as pessoas. Eu ainda sou meio ruim em me comunicar com as pessoas. Eu ainda sou meio ruim nisso. Mas muito melhor do que um cara que não conseguia terminar uma frase. E eu aprendi muito nesses últimos anos. Eu comecei a ler bastante filosofia. Até fiz vídeos de animes falando de filosofia. Inclusive, Berserk foi o primeiro vídeo do canal que eu fiz que fez sucesso. Foi algo que me fisgou como se fosse um imã, porque até hoje eu ainda tenho esse sentimento de ser um estrangeiro, um estranho em todo mundo que eu conheço. Porque uma criança, ela vem ao mundo não sabendo muito. Ela se agarra aos pais e ela tenta aprender como viver a vida dela pelos pais. Seria um trabalho dos pais ensinar, não só ensinar, mas encorajar. Seria o trabalho de um pai ensinar um filho a ter autoconfiança, a ter autorrespeito, a levantar a cabeça e encorajar ele a tomar desafios, a melhorar a si mesmo. E ensinar a criança a melhorar a si mesma por vontade de ser melhor e não por vontade de não ser ela mesma. Bem, quando você é criança, você é incapaz, você não tem muita escolha a não ser confiar, a se deixar confiar naqueles em volta. E quando você tem essa confiança traída, é muito difícil passar disso. Eu acabei crescendo introvertido e com dificuldade de me relacionar com as pessoas porque os meus sentimentos foram usados contra mim. A minha inocência foi usada contra mim. E isso me lembra muito Guts. O fato de ele ter sido traído quando criança acabou transformando ele em uma pessoa quase como eu, na verdade. A gente nunca vê o Guts falando sobre a infância dele. E eu talvez nunca teria falado sobre nada disso se eu não tivesse consciência de que o fato de eu não falar sobre isso é justamente porque eu não consigo confiar nas pessoas. É muito difícil pra mim confiar
me fazer vulnerável na frente de alguém. E durante a minha vida toda eu sempre tive essa impressão de que eu também sou só mais um viajante. Talvez por pular de escola em escola por tanto tempo, mas mesmo depois disso o sentimento não se foi. Até junto com a família, eu ainda sinto que eu sou só um viajante, de passagem, ali sentado na fogueira, dando algumas risadas, trocando algumas histórias. Mas no fim das contas, o meu lugar nunca é aqui. E uma hora ou outra, eu vou pegar a minha mala e vou seguir em frente, no meu próprio caminho, sozinho. E foi esse sentimento, na maior parte, que me puxou pro Berserk. Mas bem, isso é história para outro dia. O fato é, a minha vida toda eu fui ensinado a não ter opinião própria, a não ter vontade própria. Até depois de adulto, eu ainda meio que convivo com esse anzol na minha vida, tentando me fisgar e tentando me fazer de muleta. Bem, agora eu moro sozinho e eu tenho um pouco mais de controle sobre a minha própria vida. E eu não vou mentir, depois de algum tempo, esse canal perdeu um pouco o sentido pra mim. Mas eu nunca parei com ele, talvez eu nunca pare. Do mesmo jeito que o Gux não vê sentido, mas mesmo assim nunca larga a espada, eu também não vejo muito sentido nisso aqui. Mas mesmo assim eu não largo esse canal. E não é mais que eu seja nihilista e viva a vida sem sentido, mas é que agora eu acredito que o sentido da vida é a própria vida. Do mesmo jeito que o sentido da música é a própria música. É uma experiência, você simplesmente ouve. E a vida também é uma experiência, você simplesmente vive. Bom, esses últimos anos da minha vida foi uma jornada para tentar me livrar dessas correntes que me seguram a minha infância. Foram anos para tentar se livrar dessas correntes que talvez eu nunca consiga me livrar totalmente. Mas eu vejo progresso. Antigamente eu ficava irritado com facilidade, por isso mesmo o nome do canal é Rage Mode. Mas ao longo do tempo, eu acabei me tornando uma pessoa extremamente calma. Tanto que eu trabalhei 2 anos com atendimento ao público na praça de alimentação de um shopping. E eu acho que eu me estressei, talvez, umas 2 vezes no máximo, nesses últimos 2 anos. Pra quem trabalha com atendimento ao público sabe como é difícil isso. Mas bem, pra sequer ter uma opinião pra mim é difícil. Então, talvez eu comece a fazer vídeos assim, vídeos de mim falando sobre minha opinião sobre coisas que eu acho que é algo que as pessoas querem ver, mas eu nunca fiz, justamente porque é difícil pra mim sequer ter uma opinião sobre alguma coisa. Então, sempre que acontece, não é algo natural pra mim. É literalmente eu indo contra a minha própria natureza. Então, isso requer um esforço consciente da minha parte. E falar sobre os meus sentimentos também é outro esforço consciente. Por isso mesmo existem vídeos estranhos por aí, onde eu falo o que eu sinto, inclusive esse aqui. É um esforço consciente pra me livrar dessas limitações que eu tenho. Inclusive, tem praticamente um cemitério de vídeos não postados em que eu fiz, passei um trabalhão fazendo e no fim das contas simplesmente joguei fora por achar que não é bom o suficiente. Perfeccionismo é outra face de ser criado acreditando que é insuficiente. E acima de tudo, outro esforço consciente da minha parte, mas que não tem muito a ver com o canal, é a questão da mentira. Eu fui criado deliberadamente pra ser alguém que escuta mentiras e não diz nada a respeito. Alguém que só assina a cabeça. Mas eu conheço um termo chamado mentiras brancas, white lies. Se você ouve alguém dizendo algo que não é verdade, mas você não corrige, não diz a verdade, por mais que você acredite que você não mentiu, só pelo fato de você não ter falado, isso é uma mentira branca. E mesmo assim é uma mentira. Isso pra mim é a coisa mais complicada de superar. Mas bem, se eu quiser viver a minha própria vida, é por minha conta decidir que tipo de pessoa eu quero ser. De qualquer forma, essa é a história desse canal. Por mais difícil que seja de ouvir ou de contar, é algo que eu não posso manter pra mim mesmo. Se eu quiser continuar adiante com a minha vida, algo que eu tenho que tirar de mim. Porque, bem, vocês sabem o que acontece quando você suprime o que você sente, né? Eu não sei o que você acha disso tudo, mas tudo que tem no peito, uma hora ou outra, tem que sair. Então, pra esse ano, espere algumas coisas diferentes, algumas coisas mais bem pensadas e, com sorte, um pouco mais pessoais. E ao mesmo tempo esperem as mesmas coisas de sempre. Porque, bom, todo mundo precisa de um porto seguro, né? Se você ouviu até aqui, eu te agradeço muito pela atenção. Gostando ou não do que você ouviu, eu te agradeço mesmo assim. Eu vou ficando por aqui.
de agora em diante tentando ser um pouco mais, cada vez mais, eu mesmo. Mesmo que desagrade alguns, no fim das contas, o ódio dos outros sempre foi o meu ponto de partida, né? E por mais que ser eu mesmo, em público, me deixe vulnerável para certas coisas, tá na hora de decidir por mim mesmo quem eu quero ser. Toda essa bagagem não é tão essencial para esse canal. No fim das contas, isso pode ser tanto uma fonte de cura, quanto só um lugar para passar um tempo com os amigos, jogando alguns jogos, se divertindo, se distraindo. Então, bem, se você precisar de algum lugar para ser você mesmo, você é bem-vindo. Se não, se você só quiser uma distração, só quiser passar algum tempo com alguém que te entenda ou que talvez não te entenda tanto assim, você é bem-vindo também. Agradeço por todo o apoio e toda a atenção. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Fui.